dando uma olhada aqui no aplicativo da corretora, do BTG Pactual, sobre as principais ações da minha carteira e quanto que eu devo receber de dividendos nesse ano, com Caixa Seguridade, Banco do Brasil, Petrobras e até Sanepar. Mas Sanepar não paga tanto dividendo assim. Por isso que eu vou focar aqui mais em Caixa Seguridade, Petrobras e Banco do Brasil. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E aqui eu vou te mostrar os dividendos que provavelmente eu vou receber no ano de 2025 com essas ações de dividendos. Por que provavelmente? Porque não há como cravar, ter precisão nessa estimativa. Mas sim, é possível estimar e não ficar tão longe do que você realmente vai receber de acordo com o número de ações e o quanto aquela empresa vai lucrar e pagar de dividendo por ação. Mas antes de continuar, já clica aqui embaixo no botão de gostei para fortalecer o canal e vamos ao vídeo. Aqui na corretora, a gente consegue perceber que ano após ano o dividendo recebido vai subindo. É o que a gente espera. No ano de 2024, a gente recebeu mais de 100 mil reais a título de dividendos. E aqui só ações brasileiras. Aqui não entra valores que eu acumulei na renda fixa. Só esses jurinhos que acabam caindo na conta. Por exemplo, essa LCA que pagou R$ 366, reais, uma BDR aqui que eu tinha e pagou 337 do Banco Inter, 512 aqui de outros. Aqui pega, por exemplo, aluguel de ações. Tem um volume aqui de CDB que acabou caindo na conta. Mas a ação é quase 100 mil. Então, 100 mil com ações. Você consegue consultar a visão geral de proventos da sua carteira aqui no site da B3, clicando aqui em proventos. Isso aqui é de graça, uma ferramenta gratuita. E aqui você tem a visão de mês após mês. E você vai notar que o gráfico é oscilante, claro. Não tem como você supor que vai ser assim, ó, vou receber o mesmo valor ou uma escadinha todos os meses. Não, você vai ter uma escadinha ano após ano. Se eu colocar aqui a visão de ano, aí eu vou ter uma escada. Mas na visão mensal, não é uma escada. Isso é muito importante. É muito importante. Porque quando você entende que quando você estende a janela da sua visão, e quando você estende, você vê que o negócio é para cima, isso te estimula a investir. Você fala, pô, eu sei que se eu tiver paciência, fazer o certo, isso aqui vai subir. Isso é muito legal, porque você não precisa ficar preocupado excessivamente com a inflação, porque você sabe que sua renda passiva vai continuar subindo com os aportes e com o reinvestimento dos dividendos. O reinvestimento dos dividendos, sozinho, já é capaz de fazer a sua carteira crescer. E o detalhe é que no mês de maio, a gente vai receber aqui 3.363 e aqui dentro tem a Petrobras responsável por vários pagamentos. No mês de junho, temos ainda também Petrobras. Só que tem um detalhe, no mês de junho temos ainda Sanepar. Quando eu vou aqui em valores em trânsito na minha carteira do BTG, a gente vê que só está aparecendo Petrobras. Mas olha só, valores com data a ser definida. Sanepar, 13 mil reais, então eu tenho uma bolada de Sanepar para receber. Esse é o poder da renda passiva na sua carteira de investimentos. Isso aqui é muito possível. Eu estou ano após ano aumentando a minha renda passiva. Sendo que nesse ano eu foquei muito mais em aportes de valores novos em exterior e aumento da minha parte de renda fixa porque ficou desbalanceado. E mesmo assim o negócio vai crescendo. As maiores posições, como eu falei no começo desse vídeo, são Caixa Seguridade, 10 mil ações, Petrobras, 6.800 ações, Banco do Brasil, 8.500 ações e Sanepar, 49 mil ações. E olha o poder dos dividendos na sua carteira. Tá vendo aqui resultado com proventos? Veja que, por conta dos proventos já recebidos e eu ainda tenho bastante para receber, a perda aqui em Petrobras é de 8,99%. Sendo que o preço médio é 36. Sendo assim, é o dividendo que te estimula a investir cada vez mais. Porque é ele que minimiza as perdas do curto prazo. E mesmo que não fosse isso, no Brasil o dividendo é isento de imposto. É dinheiro limpo. É como se você estivesse realizando o lucro que você obteve numa empresa, mesmo que ela não tenha subido, e sem pagar imposto. E não tem nada assim, só se você receber até 20 mil reais, igual a venda até 20 mil reais no único mês no mercado de ações aqui no Brasil, não tem nada disso. Se eu receber 100 mil de dividendo no mês, tá isento. Claro que tem uma proposta legislativa que vai prever que se eu receber mais de 50 mil eu tenho que ter um imposto mínimo, mas isso ainda está sob discussão. Até então é isso. Por isso que é uma estratégia que é quase obrigatória aqui no Brasil. Eu também consolido aqui no Investidor 10 essa carteira. O restante da carteira eu deixo para os membros Carteira Mirai e para os membros da comunidade FMI. Se quiser conhecer, o link está aqui embaixo. E como eu disse, por mais que Sanepar seja a maior posição da carteira, o dividend yield dela não é tão alto, tende a ficar aí entre 5 a 6% e ela demora a pagar dividendos.
Então é mais uma posição que eu comprei por estar excessivamente descontada e por isso ficou com esse patamar, com esse peso considerável na minha carteira. Então vamos primeiramente à Caixa Seguridade, que ó, subiu bastante e o negócio não desaba, gente, não desaba. Ele até ameaça um pouquinho aqui e volta, ameaça e volta e segue numa tendência de alta. A gente vai perceber que desde julho de 2022, Caixa Seguridade não cai mais. Deixa eu trocar aqui para a cotação padrão. Ajustada é que considera os dividendos. Mesmo na padrão, foi esse fundão aqui de julho de 2022 a 6,85, depois nunca mais voltou. Veja que teve uma queda forte, caiu 50% pós-IPO e depois foi um foguete sem ré mesmo. Por quê? Porque a cada resultado trimestral, o resultado vinha melhor e os dividendos são bem elevados. O que acontece? Aqui no site de relações com investidores da Caixa Seguridade, no histórico de dividendos, a gente tem justamente o histórico da empresa. E o que acontece? Ela ostenta um payout acima de 90%. Sabe desde quando? Desde 2020. Então foi uma empresa que fez a IPO para aumentar o seu payout. Isso é muito raro. Muito raro, porque às vezes você pensa o seguinte, a empresa vai fazer um IPO, ou seja, vai abrir o seu capital na bolsa de valores para pegar dinheiro dos investidores e com esse dinheiro investir em novos projetos. E aí vai limitar dividendo por enquanto até que a empresa possa crescer, colher os frutos desses projetos e então aumentar o seu dividendo. Não foi o caso da Caixa Seguridade. Por quê? Porque quem que é o sócio majoritário da Caixa Seguridade? A Caixa Econômica Federal, que é do governo, e o governo quer dividendo. Simples assim. Simples assim. E o fato da empresa conseguir pagar tanto dividendo assim mostra que ela não precisa de muito dinheiro em caixa. Não precisa. É praticamente um fundo imobiliário que não paga mensalmente. Simples assim. Mas ela paga trimestralmente. Ela começou a pagar a cada trimestre. Olha só o que aconteceu aqui em relação ao ano de 2024. 3 pagamentos. Um pagamento em agosto, outro pagamento em novembro e outro pagamento em janeiro. Antes, a empresa só tinha 2 pagamentos. Maio e novembro. Maio e novembro. Então ela fazia um pagamento em periodicidade semestral. Igual para quem gosta aí de investir no título público Tesouro IPCA+, ou Tesouro pré-fixado com juros semestrais, está acostumado a receber um jurinho a cada semestre, aqui você recebia dividendo a cada semestre com Caixa Seguridade. Aí ela melhorou isso, encurtou a periodicidade. E por que isso é bom? Porque agora você tem um fluxo maior de renda na sua carteira. Tá, Lua, mas na prática, o que isso melhora para mim? Porque, beleza, eu dividi mais os pagamentos, mas não necessariamente estou ganhando mais dinheiro. Não, mas só de você aumentar o fluxo na sua carteira, isso te dá a oportunidade de ter a chance de comprar mais ações quando a ação está descontada. O que acontece? Vamos lá, deixa eu voltar aqui em Caixa Seguridade, no gráfico. Tá vendo aqui essas quedas? Tá vendo essas quedas? Não são quedas tão baixinhas. A gente está falando aí de uma ação que foi a 16 e caiu para 14. Beleza. Quanto tempo levou isso aqui? Foi de maio até julho, 2 meses. Tá vendo? Um prazo curto, depois subiu de novo. Então o que acontece? O mercado no curto prazo é extremamente volátil. E às vezes você tem uma janela de oportunidade para comprar mais barato de 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez 4. Se a empresa demora 6 meses para pagar, você não consegue pegar essas janelas, essas oportunidades com aquele dividendo que você recebeu, entendeu? Agora, se a empresa divide mais os pagamentos, a cada trimestre, a cada bimestre, como o Banco do Brasil, você consegue fazer isso aí, investir o dividendo, não necessariamente na própria ação, mas caso queira na própria ação, e você consegue investir pegando essas janelinhas aí de oportunidade. Por isso que é bom ter um fluxo maior de pagamentos na carteira. E quanto que a empresa pagou aqui em 2024? Por mais que você tenha recebido em janeiro de 2025, se refere a 2024, tá? Ano de referência, tá aqui, não se engane. Aí vai ter o dividendo de 2025 ainda. Aqui no caso, pagou 31 centavos, mais 23, mais 28. Ou seja, pagou 92 centavos por ação. Nas cotações atuais de 15,90, isso dá um dividend yield de quase 6%. Seria um dividend yield baixo. Lembra que o Décio Bazin ele prioriza pelo menos 6% de dividend yield, o que é pouco ainda. Você deveria colocar pelo menos uns 7% hoje, dado o nível de juro que a gente tem no país. Então, a ação estaria cara para a compra. Mas a gente precisa entender também o seguinte, tá? Foi 92 centavos no ano de 2024. Em 2025, quanto que a empresa vai pagar? Ela vai evoluir esse dividendo? Isso vai depender do lucro por ação projetado pelo mercado. No caso, o mercado espera, aqui de lucro por ação, 34 centavos no primeiro trimestre, 35, mais 38, mais 39. Nesse caso aqui, a gente teria
mais de 1,40 por ação. O mercado está otimista. Mas veja que a empresa, no ano passado, só decepcionou em um trimestre. Então vamos considerar aí 1,40 por ação, porque o mercado espera até mais do que isso se você somar todos esses valores. E aí como que você estima? 1,40 por ação vezes 90%, que é o payout que ela vem praticando, né? Vezes 0,9. Logo, 1,26 por ação. Se eu exigir pelo menos 7% do Bazin, eu teria um preço teto de 18. Por isso que o papel não cai. Mas, considerando o entendido do Estado aí e considerando que a empresa já negocia múltiplos mais altos, seria bom ser mais conservador. Ainda mais com uma Selic hoje a 14,25 e não vai cair tão cedo. Então vamos de 9% pelo menos, aí a gente chegaria a 14. 14 já começaria a ficar legal. Veja que o papel encostou aqui em 14, só que foi no ano passado, e depois subiu. 14 seria um preço legal aí pra gente começar a olhar de novo Caixa Seguridade. Agora não. Mas e aí, Luan? Vamos supor que a ação pague tudo isso. 1,26. 1,25, eu gosto de ser conservador. É sempre melhor ser conservador, porque daí se você tiver surpresa, a surpresa sempre é positiva, dificilmente vai ser negativa, porque eu já fui conservador. Como eu tenho 10 mil ações, eu multiplico por 1,25. Então eu vou receber R$12.500 nesse ano. R$12.500. Qual que é o meu dividend yield on cost? Aqui no Investidor 10, fala para mim que é 10,3. Vamos tirar a prova real? No caso, eu comprei 10 mil ações a um preço médio de 11,11. Então, meu custo de aquisição foi de 111.100. Logo, meu dividend yield on cost projetada, que aqui ele está pegando passado, é de 11,25%. Quase 1% ao mês. Tá ótimo, tá uma maravilha. Em resumo, com Caixa Seguridade, nós temos um dividend yield on cost de uns 11% para 2025 e vamos receber R$12.500 de renda passiva, puramente passiva, fora toda a valorização que a gente já teve aí na ação esse ano de 2025. Agora vamos de Banco do Brasil, bebê da massa, que também não quer cair, viu? Deu essa quedinha aqui, ó, e depois já subiu de novo. Eu vi um pessoalzinho falando, o Luan só fica falando que vai cair Banco do Brasil e não cai. Olha essa queda aqui. Vamos lá, vou colocar a cotação padrão aqui. Olha essa queda. Tava 28 e desabou para 20, chegou a 23 aqui embaixo. Se eu pegar daqui um pouco mais aqui acima, pô, é uma queda boa e muita gente aproveitou e não faz tanto tempo. Foi ali ao final de dezembro de 2024, então tem grandes quedas sim. Não se iluda também achando que vai só subir. Beleza. Aqui o dividend yield está 9%, mas quanto que eu posso esperar? Eu já trouxe um vídeo específico sobre Banco do Brasil mostrando que os níveis de inadimplência no setor agrícola, eles estão subindo. Eu fui um dos únicos aqui no YouTube a mostrar o seguinte, assim como a curva de Laffer diz que o aumento da arrecadação acompanha o aumento da tributação em um estado, só que existe um limite em que quanto mais eu aumento o nível dos impostos, a minha arrecadação começa a cair, faz essa curva. No que toca a taxa de juros do Brasil, ou de qualquer lugar do mundo, mas especificadamente aqui no Brasil, quanto mais eu aumento a taxa de juros, mais os bancos vão ganhando dinheiro. Só que chega um momento que o aumento da taxa de juros começa a fazer essa curva. Por quê? Porque daí começa esse nível de inadimplência pesado. Os produtores rurais e outros mutuários, etc., não conseguem pagar suas dívidas. Então, gera esse problema. É por isso que o pessoal espera um lucro mais apertado em Banco do Brasil, mas ainda assim super lucrativo e com uma boa rentabilidade. Beleza, mas diante desse cenário, quanto que eu posso esperar de dividendo em Banco do Brasil? Lembrando que eu tenho 8.500 ações, que é o que está aqui, a segunda maior posição da minha carteira de ações brasileiras. Lembrando que o restante da carteira e os movimentos que eu vou fazendo, eu deixo tudo para os membros da comunidade, conheça aqui embaixo. Bom, primeiro vamos olhar aqui qual vai ser o payout do Banco do Brasil nesse ano, e vai ser de 40%. Alô, mas aí nesse fato relevante está falando entre 40 a 45. Só que, vamos lá, de novo, a importância de ser conservador. Eu já estou esperando o nível de inadimplência subindo entre os mutuários do Banco do Brasil, entre os devedores do Banco do Brasil. O Banco do Brasil anunciou um recente provento que já mostrou que ele não vai abrir a torneira assim loucamente nesse ano. Então, espere 40, que foi o payout praticado em 2023. Foi o payout praticado em 2023. Então, vai ter esse regressinho aí, tá? 40%. Periodicidade de pagamento, muito boa também. Tem vários pagamentos. Isso é muito bacana, te permite fazer aquele movimento de comprar naquelas janelas de oportunidade, pessimismo e pânico do mercado. Outro fato relevante aqui, as projeções do Banco do Brasil. Ele espera crescer um pouquinho a carteira de crédito, crescer pouquinho, beleza, vai ser conservador. Ele espera ter muita perda esperada e ele espera ter mais perdas
42 bilhões até, do que lucro de 41 bilhões. Em relação ao lucro líquido, vou ficar no 37 bilhões. Ano passado, o banco superou um pouquinho a estimativa. Vou ficar no mínimo 37,5, vai. 37,5. O mercado espera 1,57 no primeiro trimestre, 1,63, 1,72 e 1,78. Ou seja, um total aí de 6,70 por ação. Se eu voltar aqui no Investidor 10 e pegar aqui o número de papéis do Banco do Brasil, valores detalhados, a gente tem 5,7 bilhões de papéis. Se o banco lucrar 37,5, a gente teria aí 6,50, 6,60 por ação. É mais ou menos em linha com o mercado. Vamos então com o mercado ali, 6,70 vezes 40%, 2,68. Vamos exigir pelo menos 9%, 29,77. 29,77. Se a gente puxar um pouco esse dividendo para baixo, 2,65, 29,44. Puxando a margem de segurança, 29. É o que eu já falei. Até 29, tá 28,83, margenzinha tá apertada. Mas e aí, quanto que eu vou ganhar aqui? Pensando em 2,65. Eu tenho 8.500 ações, como a gente viu. Logo, 22.525. Meu custo médio de aquisição foi 17,61. Se eu dividir 2,65 por 17,61, a gente está falando de um yield on cost de 15%. É mais ou menos o que está aqui, ó. Vai melhorar um pouquinho do que está aqui, 14,78. Ótimo. Eu tenho mais de 11 aqui e aqui eu tenho mais do que a Selic, hein? Mais do que a Selic. Mesmo com a redução do lucro líquido. Banco do Brasil tá uma maravilha ainda. E agora a Petrobras. E aí com Petrobras o negócio é mais difícil, porque a empresa é mais cíclica, depende do preço do barril do petróleo, da demanda por petróleo no mundo. O petróleo, você vai notar aí que ele não para de cair, tá beirando $60 o barril, é um patamar baixo, é um patamar de preços que está abaixo da média histórica, inclusive, de negociação aqui do barril do petróleo, tem essa volatilidade toda. Por outro lado, a empresa tem uma política de dividendos aqui que é bem interessante, te dá uma remuneração mínima de 4 bilhões de dólares, mais do que 20 bilhões de reais, desde que o preço médio do Brent, que é o preço do barril do petróleo, seja superior, esteja acima de $40 naquele ano específico, o preço médio. Então ele vai tirar a média do ano inteiro para verificar se vai pagar pelo menos 4 bilhões de dólares. Esse mínimo, nos preços atuais de Petrobras, aqui na casa dos 30, isso dá 6% de dividend yield. Então é quase que uma remuneração mínima quase garantida para o investidor. Isso é muito bacana. A CEMIG tem algo similar com as ações preferenciais. Isso te dá um mínimo de previsibilidade para passar pelos momentos difíceis de queda nas ações. É isso. Não bastasse isso, além desses 4 bilhões de dólares, você tem que a política de dividendos traz 45% do fluxo de caixa livre. E é isso que a gente quer, claro que é isso. E é isso que permitiu a Petrobras, junto com os dividendos extraordinários, ter pago mais de 20% de dividend yield no ano passado. Luan, será que isso aqui não está errado? Não está errado. Deixa eu pegar aqui o histórico de dividendos da Petrobras, você consegue consultar aqui no Investidor 10. Pagou 7,78 em 2024, você tem noção? 7,78 dividido por 30, 25,93% de dividend yield. É um retorno extremamente expressivo. Só no dividendo, em 4 anos, você tem todo o seu dinheiro de volta investido na empresa. O risco é muito baixo. O risco é muito baixo. Claro que isso aqui é excepcional. Você não vai ver isso acontecendo, principalmente em um momento em que o petróleo está caindo. Mas isso aqui sinaliza para a gente que o governo tem muito interesse nos dividendos da Petrobras. O governo é deficitário e precisa desses dividendos, assim como o Banco do Brasil, Caixa Seguridade e essas estatais da Bolsa de Valores, principalmente da União, viu? Eu, para esse ano, e grande parte do mercado, espera um yield próximo de 12 a 14% ao ano, no ano de 2025 para a Petrobras, o que seria equivalente à metade do dividendo pago no ano de 2024, que, como a gente viu de novo, foi 7,78. Logo, a gente poderia esperar 3,89. Eu já vi gente falando até R$ 4 por ação. E as estimativas com Petrobras são difíceis, porque tem toda essa volatilidade aqui de resultados. Nem adianta muito, porque isso aqui depende muito, demais. Prever fluxo de caixa em Petrobras e Vale é coisa de louco. Nem perde seu tempo ficar tentando. Mas basicamente é isso que a gente pode esperar aí. E note que se a empresa pagar só 3 e pouquinho, vai representar um regresso muito grande, que nem em 2021 ela pagou só isso. Ainda assim, 3,89 dividido por 30 vai te dar 12,96. 1% ao mês de dividendo, é o que eu venho falando e é o que vai acabar acontecendo nesse ano. Eu vou ser até mais conservador, colocar aí 3,85 e é esse o ponto de partida. Eu tenho 6.800 ações e vou continuar comprando, seja com novos aportes
reinvestimento de dividendos ou pequenos rebalanceamentos internos na carteira, mas considerando esses 6.800 aqui. Se eu multiplicar pelo dividendo, então eu chego a 26.180. Caramba, é dividendo, hein? E como o preço médio está 36, então meu yield on cost vai ser um pouco menos, vai ser 10, 11, mas já tá bom, porque isso aqui vai crescendo ao longo do tempo. Portanto, R$ 26 mil com Petrobras, 22.525 com Banco do Brasil e 12.500 com Caixa Seguridade. Portanto, mais de R$ 60 mil com apenas 3 ações. Fora o que eu vou receber em Sanepar, a gente já viu ali que já tem 13 mil já provisionado. Esse é o poder da estratégia de dividendos na sua carteira. Lembrando que na comunidade FMI tem o meu treinamento Formação Mirai Investing, em que eu trago o treinamento mais completo para a avaliação de ações que você vai encontrar por aí. E agora, vamos aos comentários do último vídeo do canal. Se o Brent cai para $40, Petrobras cairá para R$ 15. E nesse preço, o dividendo mínimo de 4 bilhões equivaleria a 12% de yield na cotação de R$ 15 em Petrobras. Ou seja, petrolífera que paga dividendo igual a Petrobras com lifting cost e um break-even baixos, comparado aos pares, é quase uma mãe. Exatamente, muito bem colocado. Eu estava no carro, vi que chegou em R$ 29,99 Petrobras e já passou de novo, tá agora 30 e pouquinho. Na hora deixei uma ordem de 30 ações nesse valor, isso era 17,35. Já não ia dar mais. Achei que não iria. Entrei na corretora e à noite a ordem foi executada. Esse teve sorte, hein? Esse teve sorte. Quando bancos e analistas dizem para vender ou não comprar, é aí que eu compro. Comecei a montar posição, só paro quando somar 1.000 ações de Petrobras. Boa. É difícil de reconhecer, mas geralmente quando a gente faz o contrário do que eles falam, dá mais certo. Dá mais certo. O estranho caso de quem não compra Petrobras porque é estatal, mas compra Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, CEMIG e Sanepar. É que assim, né? Eu entendo o que você está dizendo, mas eu entendo também o medo das pessoas com relação à Petrobras, porque ela teve um histórico muito mais pesado do que Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, CEMIG e Sanepar. Com essas outras, você não teve escândalo de corrupção assim pesado, midiático. Agora, com Petrobras você teve, então tem a sua diferença, mas hoje isso aí está superado. Esse aqui tá pessimista, ó. Queda do preço do barril do Brent, mais valorização do dólar no curto prazo. Não vejo vantagens nesse preço. Quem comprar agora descartará antes do que imagina. É, sua visão. É a mesma visão do Banco do Brasil que falou que não é para comprar agora, mas a longo prazo eles reconhecem que Petrobras vale mais do que R$ 40 a ação. E você já conta aqui para mim se os meses de maio e junho serão uma chuva de dividendos para você também. Se você não puder entrar na comunidade FMI agora, não tem problema. Aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde você vai aprender a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá!